paz, sejam bem-vindos a mais um Encontro com a Palavra. Hoje nós temos um tema muito interessante como os anteriores, continuando. O nosso tema de hoje é ressurreições anteriores à cruz. Hoje nós temos a companhia do professor Felipe e do professor Moser. Agradecemos por vocês terem aceito o convite e já pedimos de antemão para o professor Moser iniciar orando para nós. Bondoso Deus, nós te agradecemos pela tua presença, pelo teu amor e pelo teu cuidado. Abençoa que nesse estudo vamos tratar sobre esperança, sobre morte, sobre ressurreição, que nós possamos realmente nos atentar para esses assuntos e da importância que eles têm para a nossa vida presente e futura. Nós te pedimos e te agradecemos desde já. Amém. Amém. E eu gostei da sua oração porque normalmente quando a gente fala de morte, a gente pensa em tristeza, mas o nosso enfoque aqui hoje vai ser exatamente isso, né? Sobre esperança. E o nosso verso para memorizar, que é o verso mais importante da lição, se encontra em João, capítulo 11, versos 25 e 26, e diz assim: Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? E essa fala era super interessante, professor Felipe, que ela nos dá a entender que se eu tiver fé, eu não vou morrer. Que fé que é essa que leva à salvação? É a fé em Jesus e a confiança no plano de redenção, na promessa que Deus nos deu. Então é a fé de que Jesus, por meio do seu sacrifício, expiou os nossos pecados e que basta aceitarmos e crermos e podemos vencer a morte em Jesus, porque vamos desenvolver um relacionamento com Ele, participar da sua obra, e esse processo vai nos santificar para que sejamos glorificados na vida eterna, né? Como diz o próprio verso, né? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então vencerá a morte em Jesus. Todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Então é a fé justamente na redenção, na nossa salvação e na consequente vida eterna. Queria complementar também. Muitas pessoas confundem fé apenas com uma convicção profunda, né? Uma crença, né? É. E, na verdade, assim, uma convicção profunda até o diabo tem. Ele foi criado por Deus, tem todo o conhecimento de milênios. Então, na verdade, a fé, além de uma convicção profunda, é você realmente... Essa convicção te estimula a ação e agir corretamente. Apesar do inimigo, ele ter convicção no poder de Deus, ele não o ama e não coloca como Senhor da sua vida. Logo, todos os atos dele não refletem o caráter de Deus. Então, quando a gente entende de fé, a gente entende que é uma fé que vai te impulsionar uma ação e as pessoas vão enxergar Jesus através de você, porque a sua fé vai fazer você agir tentando imitar ele da melhor maneira. Muitas vezes a fé é aquilo que nós vamos mostrar para as pessoas e não aquilo que nós vamos dizer, né? A Ellen White, ela comenta assim, no livro Mensagens Escolhidas, volume 1. Uma fé nominal em Cristo que o aceita meramente como Salvador do mundo nunca trará cura ao coração. Então, você acreditar só, como nós falamos, né, da boca para fora, isso não vai trazer cura. E, principalmente, não vai fazer diferença na nossa vida e nem na vida das pessoas que nos conhecem, né? Elas têm que ver essa ação, porque quando nós cremos em Deus, a nossa ação ela tem que ser diferente. Ela não pode ser a mesma, porque se for a mesma, a nossa crença é semelhante à das outras pessoas e não leva a lugar nenhum. Então é importante que nós acreditemos, mas acreditemos assim, com atitudes, né? É o mesmo que você está passando fome, está com muitas necessidades, alguém olhar para você e falar assim: fique tranquilo, Deus vai te ajudar, eu vou orar por você. Sabe, isso não é ação, não vai resolver o problema daquela pessoa. É importante orar, confiar em Deus, com certeza. Mas eu tenho que sair e fazer alguma coisa, eu tenho que comprar alguma coisa para essa pessoa, eu tenho que dar alguma coisa para essa pessoa. E a fé, ela mostra exatamente isso. A nossa fé, ela deve ser motivada, ela deve motivar as nossas ações, né? E isso é que vai fazer com que as outras pessoas se interessem por aquilo que nós acreditamos, né? E retomando o assunto das ressurreições, o primeiro tópico que nós vamos ver
ver é a ressurreição de Moisés. Moisés tem uma história incrível, né? Moisés, ele carregou o povo de Israel nas costas por um bom tempo, né? Sofreu com aquele povo, passou por tudo, mas tudo bem. Ele tinha um galardão garantido. Ele ia atingir a terra prometida, ele ia conseguir chegar na terra que mana leite e mel, a terra dos seus antepassados, a terra de Abraão, Isaac e Jacó. E na hora que ele chega, ele não pode entrar, né? E aí ele morre, né? E a história de Moisés, a gente vai terminar essa história, só que quando a gente chega no livro de Judas, né, que Judas fala que Satanás brigou por causa do corpo de Moisés. E aí a gente fica pensando, quando Jesus está passando por um momento de grande provação, ele está ali precisando de apoio, Deus envia Moisés e Elias. Elias não morreu, Elias foi direto para o céu e Moisés morreu. Mas quem que apareceu, né, para ele naquele momento? Quem que apareceu? Eles apareceram em espírito, eles apareceram em corpo, foi uma imagem holográfica. O que aconteceu no Monte da Transfiguração? Bom, primeiro, no original grego, a gente tem duas palavras para visão, né? Uma que chama orama, que é uma visão concreta, e orasis, que é uma visão abstrata. Então, no texto original, ele usa a palavra orama. Orama, então, significa que a transfiguração realmente foi algo concreto, algo que foi visto no mundo físico. Tem a ver com a palavra panorama, a palavra orama, que é justamente algo que você realmente está enxergando naquele momento. Então, e o outro argumento é que você mesmo já falou, que não poderia ser um espírito, porque Elias não tinha morrido em nenhum momento. Então, realmente não faria sentido estar só Elias de espírito se ele estava de corpo também. Então, muito provavelmente, Moisés e Elias, eles estavam ali, realmente, com corpo e espírito. E um outro argumento é que, na Bíblia, Deus proíbe a consulta aos mortos, né? Em Deuteronômio 18, 11 a 12, fala que Deus proíbe e considera como abominação consulta aos mortos. Então, se Moisés estivesse ali apenas numa forma espiritual e não uma forma corpórea, o próprio Deus estaria infringindo uma norma que ele mesmo colocou. E o interessante disso é que, às vezes, as pessoas esquecem esse detalhe. Eles não podiam ser espírito porque Elias não havia morrido. Então, como um vai em carne e o outro vai em espírito, não tem lógica essa ideia. E eles aparecem no momento em que mais havia necessidade, em que Jesus mais precisava de força, né? E essa ideia que você falou da palavra orama, o que é o panorama? É você sair um pouquinho, se afastar um pouquinho e enxergar todo o contexto, né? E é isso que, no Monte da Transfiguração, Jesus permite que os discípulos percebam, né? Eles estão de fora e eles enxergam tudo aquilo, eles começam a entender, a ver que coisa maravilhosa, e aí Pedro, né, que é sempre o mais efusivo, né, ele já vira e fala assim: Senhor, aqui está bom demais, vamos logo construir 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Elias, uma para Moisés, e vamos ficar aqui que o céu é aqui, né? Mas não era esse o plano de Deus para aquele momento, né? Só acrescentando também, em Lucas 9:31 fala que eles apareceram em glória e conversavam com Jesus. Então, o texto dá a entender que eram corpos glorificados, não era apenas uma forma espiritual. E se eles conversavam com Jesus, não podia ser uma visão, não haveria sentido Jesus conversar com uma visão. Então, eram pessoas de carne e osso que estavam ali. E pessoas que foram vistas, né? Os discípulos, os apóstolos viram essas pessoas. Então, fazia todo sentido, né? Que eram seres humanos de fato, só que glorificados, né? Foi uma pequena amostra do céu para eles. Mas aí eu fico imaginando, professor Felipe, imagina assim, o céu olhando para Jesus ali na terra, sabendo que ele estava precisando de ajuda, sabendo que assim, que estava tudo confuso ali, ele queria enxergar o Pai, ele queria entender ponto a ponto ainda os próximos pontos que iriam acontecer, e Deus tinha o universo à sua disposição. Ele tinha o anjo Gabriel, ele tinha qualquer outro dos anjos que estavam com Jesus há séculos, sabe, há milênios provavelmente, mas Deus resolve que quem vai descer é Moisés e Elias. Por
que eles foram escolhidos diante de todo o universo perfeito? 2 pessoas que viveram nessa terra e que eram imperfeitas. Justamente por serem pessoas. Eles vieram para tratar com Jesus do plano de Deus para Jesus, né? Do destino de Jesus. Então, Moisés, provavelmente o líder humano, né, mais influente do povo de Deus ou do povo judeu, havia sido ressuscitado por Jesus, né? Então ele tem uma representação de alguma forma com o que aconteceria com Jesus, que também teria na sua humanidade morrido e seria ressuscitado. E Moisés ele tem uma simbologia da libertação do povo, e Jesus veio para libertar definitivamente toda a humanidade. Então há vários paralelos na intertextualidade da Bíblia. Moisés, quando esteve na presença de Deus, né, o seu rosto resplandeceu. Ali na transfiguração também o rosto de Jesus resplandece. Tem a questão da libertação, que eu mencionei, e tem a questão da ressurreição de um corpo humano, no caso de Moisés, já numa situação glorificada. E Elias está representando profetas, mas ele também, né, representando parte do plano, uma simbologia do plano que aconteceria com Jesus, porque Elias não morreu, Elias foi levado aos céus, né, vivo, e Jesus, ele iria morrer e ressuscitar aqui na terra, e depois ele iria ascender aos céus vivo, assim como Elias. Então, existe essa amarração do plano, e nesse momento em que Jesus precisava, né, de um conforto de Deus, e precisava entender, Deus escolheu 2 pessoas que na condição humana representariam esse plano para que ele de fato pudesse se fortalecer na sua parte humana também, no seu destino, no seu plano de redenção, que foi a sua vitória, né, a consumação desse plano e a vitória na ressurreição e ascensão. Uma coisa interessante, você perguntou por que Moisés e Elias e não os anjos, né? Eu até diria o seguinte, acho que o testemunho de Moisés e Elias era o mais poderoso, porque se Jesus falhasse, os anjos não precisariam descer, mas Elias e Moisés sim. Então é a mesma coisa que um advogado falar, uma pessoa que está sendo acusada injustamente, falar para o advogado, se você falhar, eu vou para a prisão, ou eu vou ser condenado a forca ou à morte. Então é a pessoa que realmente vai tocar mais a outra pessoa para ela dar o máximo dela. E como ele já até comentou, que foram 2 exemplos de líderes, eu até perguntei por que Enoque não, né? Enoque era outra pessoa que também tinha ido para o céu, né? Mas como ele tinha comentado corretamente, eram 2 líderes de Israel no momento de profundo paganismo. Então, e Jesus também veio na Terra, como diz, no auge dos tempos, ou veio como se fosse num momento que não dava para segurar mais. Então, Jesus ele também veio no momento que o nome dele estava sendo interpretado de forma errônea, nome de Deus. Então, ele também estava vindo num momento crítico da história, assim como Moisés e Elias estavam em momentos críticos e, a pedido de Deus, fizeram o seu plano, cumpriram sua missão e estavam motivando Jesus a cumprir a dele. E essa força, ela não era uma pressão, né? Era um exemplo. Olha, você vai conseguir, porque se nós, que éramos pecadores, né, conseguimos passar por isso, você também vai conseguir, né? E continuando na linha das ressurreições, nós vemos mais 2 ressurreições no Velho Testamento. A primeira delas em 1 Reis 17, que fala a história do profeta Elias, né? E a segunda, em 2 Reis capítulo 4, que fala também uma história de ressurreição de Eliseu. No profeta Elias, nós temos a história dele chegando, né, em um lugar, e a mulher que tinha lá, uma viúva, ela só tinha um pouquinho de farinha, que ela faria um pão, né, para ela e para o filho, e eles iam morrer.
e Elias ajuda nesse processo, e depois de algum tempo esse menino morre, e ela, né, vai conversar com Elias. Nossa, você veio aqui só para me lembrar dos meus pecados? E Elias vai, conversa com Deus, e a criança é ressuscitada. E a outra é um menino, que Eliseu, que era o sucessor de Elias, quando Elias subiu ao céu, a capa dele caiu e ele deixou a capa para Eliseu, e Eliseu seguiu o seu caminho. E seguindo esse caminho, um dia ele estava andando por um lugar e tinha uma pessoa que ele sempre ajudava quando Elias passava por aquela região, e era uma pessoa de posses que cedia um quarto para ele ficar ali. E aí ele ficava tão agradecido por isso que ele comentou com o servo dele: será que a gente não pode ajudar em alguma coisa? Eles têm tudo, é difícil você dar um presente para quem tem tudo. Aí o servo lembrou: mas eles não têm filhos, né? Se hoje em dia não ter filhos já é complicado do ponto de vista de como a sociedade encara as pessoas que têm essa opção, imagina naquela época, onde o seu sonho era ser mãe, ser pai, porque da sua descendência viria o Messias. Então, assim, era uma questão muito importante naquela época. E Geazi lembra isso, né, o servo de Eliseu, e depois de algum tempo ela tem um filho, e depois de algum tempo essa criança também morre, e Eliseu aí entra no processo. E nós temos essas duas ressurreições de duas crianças no Velho Testamento, e indo para o Novo Testamento, nós temos uma situação também de um filho que é ressuscitado, que é o filho da viúva de Naim. E aí, professor Moser, qual que é a diferença dessas duas pessoas que foram ressuscitadas no Velho Testamento para esse jovem que é ressuscitado no Novo Testamento por Jesus? Lendo o relato, o que me chama a atenção é que no relato de Jesus não houve um pedido explícito da mãe pela cura, pelo milagre, né? E Jesus mesmo assim fez o milagre, mesmo sem a solicitação. E o que eu imagino, por que Jesus então fez esse milagre? Eu entendo que Jesus estava na porta de uma nova cidade, que era Naim, com seus discípulos. E eu imagino que Jesus leu o coração daquela mulher, mas aquela mulher provavelmente ou não conhecia Jesus, por ser de outra cidade, ou não sabia que era Jesus que estava ali. E Jesus, ele sempre lia o coração das pessoas. Quando ele ia fazer um milagre, ele lia o coração. Então eu imagino que Jesus já leu o coração e pensou: se essa mãe me conhecesse, ela pediria para eu ressuscitar o filho dela. E então Jesus, mesmo sem esse pedido, compadecido, ele foi e fez aquele milagre. Agora, uma questão de semelhança, que eu entendi. Eu falei da diferença, mas a semelhança entre os 3 milagres. São 3 milagres de filhos únicos. Era uma coisa interessante porque, primeiro, que a mãe, emocionalmente, com certeza ia ficar muito desestruturada de ter perdido o seu único filho. E havia uma outra questão além da emocional, que hoje nós não temos, que é a questão financeira, que uma mulher que ficasse sem o seu marido, e ela não poderia trabalhar como hoje pode. A cultura da época impedia de ela trabalhar, ela ficaria à mercê financeiramente. Até a administração dos bens do marido, da herança, ficava ao par do filho mais velho. E se não houvesse filhos, ela ficava desamparada. Então era uma dupla tristeza, assim. Era uma situação emocionalmente ruim e financeiramente ruim. Então era uma catástrofe mesmo, né? Então a gente pode ver que Jesus, ele lê o coração e se compadece de todos nós, né? E um detalhe que chama a atenção também, que eram forasteiros. Os judeus naquela época, eles eram muito exclusivistas em achar que tudo que é de bom tem que ser para a gente, não para os outros, né? E aí os judeus, olhando esses 3 casos, poderiam falar: por que deu a cura para o outro? Não podia curar o judeu, né? Mas são 3 exemplos de... a gente vê no caso de Elias e Eliseu, eram pessoas que faziam o bem. Elias testou aquela mulher e falou: faz a comida primeiro para mim e depois para seus filhos, para o seu filho e para você. E ela fez. E no outro caso era de uma mulher que se ofereceu para cuidar dele, né? Então mostra que quando Jesus providenciou o milagre, e muitas vezes ele está mostrando por que eu estou fazendo esse milagre. Essa pessoa, ela colocou o coração em mim.
Um outro aspecto interessante é que Jesus está na Galileia e, de repente, ele começa a andar com os discípulos. Se você vê o mapa de Israel, você vê que a Galileia é centro-sul e Naim é lá no norte. Jesus vai até Naim e depois faz o milagre e volta. Ou seja, ele só foi para Naim para fazer isso. Ele sabia da necessidade daquela mulher. Então, independente do problema que você estiver passando nesse momento, saiba que Deus sabe qual é a sua necessidade. E Ele é capaz de atravessar qualquer obstáculo para ajudá-lo. Só que Ele vai fazer isso no momento certo. Se você perguntasse para a mãe do filho que faleceu em Naim, ela com certeza ia dizer que o momento certo era antes dele morrer e não depois. Mas Deus sabe o momento certo para agir. E às vezes Ele age apenas para honrar e glorificar o nome dEle, o nome de Deus. Então pode ser que você ache que Deus está atrasado, mas Ele nunca atrasa, Ele sempre vai no momento certo e Ele vai resolver o problema. Então isso é algo também que fascina no estudo da vida de Jesus. Ele vai para um local super longe, faz o milagre e volta. Ele foi lá só para fazer isso, né? E aí nós vamos para uma outra história que é muito interessante também, que é a história da filha de Jairo, né? Mas assim, nós estamos falando, nós já entramos no assunto da ressurreição, das mortes. Mas, professor Felipe, o que é morte? A morte, ela tem uma interpretação figurativa nessa lição, né? Então, esse caso da filha de Jairo, quando Jesus foi interpelado por Jairo, Jairo recebeu a notícia de que sua filha já estaria morta. E aí é muito interessante, vamos guardar isso, né? Aqui aparece em Marcos 5:36, Jesus diz: não tenha medo, apenas creia. E ele vai com Jairo. E chegando lá, ele pergunta para as pessoas, né, porque estão chorando, porque ele diz, ela dorme, não está morta. E as pessoas não entenderam, né? Mas como? Ela já morreu. E era justamente esse significado, né, da morte que nós estamos estudando. A morte não é definitiva. A morte é um estado de sono inconsciente, porque Deus pode restaurar a vida física. Então, morrer em Jesus, morrer em Deus, significa apenas dormir inconscientemente. E Ele vai nos restaurar, Ele vai nos glorificar. Então, nós não devemos ter medo. É por isso, né, que Ele disse, não tenha medo, apenas creia. É justamente porque esse é o nosso entendimento, né? Essa linguagem figurativa que Jesus usou. Nada é impossível para Ele, né? E como nós vemos em outros casos aqui mencionados de ressurreição, né? A fé é um elemento fundamental, né? A fé naquele sentido de crer e também de ser fiel, né? O fides em grego é fidelidade. Então, esse seria o significado da morte, né? Para nós que cremos e que aceitamos e que desejamos e que procuramos diariamente, constantemente estar em comunhão com Deus para aceitarmos essa graça, que é a vida eterna. E uma coisa interessante disso é que todas essas pessoas que nós citamos, o filho da viúva, o filho da esposa, o filho da viúva de Naim, o filho ressuscitado por Eliseu, a filha de Jairo, todos eles viveram as suas vidas e depois morreram, né? Então, essa ressurreição, ela foi só uma amostra que Deus nos deu do que vai ser o dia da glorificação, onde aí realmente a morte não existirá. Mas até lá, ela é única e exclusivamente um sono. As pessoas que morreram, elas estão descansando no pó da terra, aguardando o dia da ressurreição. Ninguém está em algum outro lugar, em alguma outra situação. Então, é importante a gente lembrar disso, que às vezes, no meio de um sofrimento, de uma tristeza, às vezes a gente intercede tanto para uma pessoa que está doente e a pessoa ela começa a se sentir um pouquinho, na nossa opinião, que ela está melhorando, entre aspas, mas na realidade ela está apenas prolongando o seu sofrimento. E se nós pegarmos essa situação e colocarmos aos pés de Deus, muitas vezes Deus vai dar o descanso para essa pessoa. E esse descanso é através da morte. É triste,
nós vamos sentir falta, nós vamos nos sentir muito mal, nós vamos chorar muito em algumas situações, mas a pessoa vai estar descansando. E é bom a gente entender isso, que esse descanso vai fazer com que a pessoa fique inerte, ela não tenha consciência de nada que existe nesse mundo, de nada que acontece, e a única possibilidade dela ressuscitar vai ser no último dia mesmo, né? Isso acontece, quem é da área de saúde, vocês já viram alguém ressuscitar? Vocês que não são da área de saúde. Nós que somos da área de saúde, a gente vê, né? Às vezes você está trabalhando ali na UTI, de repente um monitor começa, aí sai todo mundo correndo, porque assim, o coração parou e o cérebro vai parar. E nós temos 10 minutos para fazer essa reanimação. Porque cada minuto que é perdido, 10% do cérebro é consumido. Então, se você não reanima uma pessoa em 10 minutos, ela fica naquele estado de coma, né, que a pessoa não reanima mais. Existem inúmeras formas de coma. Tem gente que voltou depois de 9 anos, tem gente que voltou depois de 1 ano, tem gente que voltou depois de 9 meses, e tem gente que a gente fica batalhando ali, não só 10 minutos, 15, 20, 40. Eu já cheguei a ficar 45 minutos participando de uma situação para reanimar um paciente. E às vezes a gente consegue e às vezes a gente não consegue. Mas quando a pessoa descansa, quando ela morre, você tem certeza que é o que todo mundo fala, ela parou de sofrer. E isso é verdade, a pessoa parou de sofrer de fato, ela está descansando e a gente precisa ter esse conceito, né? Só que dói, machuca, isso não tem como fugir. E aí nós temos a história mais enigmática, né, do Novo Testamento, que é a história de Lázaro. Nós vemos aqui uma história incrível, né? Jesus tinha 3 amigos, que eram 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. E um deles fica doente, que é o Lázaro, que entra nessa história que o professor Moser falou, que as mulheres elas não podiam ficar sem uma imagem masculina, fosse o pai, o irmão, um filho, porque na cultura daquela época elas não trabalhariam, então elas dependiam financeiramente e socialmente dessas pessoas. E aí as irmãs de Jesus mandam avisar Jesus, olha, o seu amigo, aquele que você ama, não está bem, por favor, venha vê-lo, né? E Jesus não vai, né? Professor Moser, o que aconteceu? Por que Deus não foi ver Lázaro antes dele morrer? É curioso essa questão. Se você for olhar na Bíblia, em alguns momentos, principalmente quando Jesus já tinha ressuscitado, Jesus aparecia e desaparecia em alguns lugares assim, num piscar de olhos. Quando Jesus, por exemplo, estava em Emaús com 2 discípulos, na frente deles desapareceu. Quando eles estavam pescando, de repente Jesus aparece do nada. Então, por maior que seja a distância, Jesus tinha o poder de aparecer e desaparecer em qualquer lugar. Então, a gente imagina que quando Jesus chegou e já havia 4 dias que Lázaro estava morto, é porque Jesus chegou na hora que ele achava que era a melhor hora para chegar. Os judeus, eles acreditavam naquela época que era possível uma pessoa que está inerte, sem sinais vitais aparentes, em até 2 dias ela poderia voltar. Então, se Jesus aparecesse em até 2 dias e Lázaro saísse, não ficaria tão convincente de que foi uma ressurreição. Então não, ele estava lá, mas ele já ia ressuscitar, foi uma reanimação espontânea, e Jesus só apareceu nesse momento. Então Jesus realmente esperou o momento em que não houvesse dúvida nenhuma de que era uma ressurreição. Tanto é que a irmã dele falou, olha, não vamos nem abrir a cova que deve estar cheirando mal. E por que Jesus esperou tanto tempo? Ele esperou tanto tempo justamente porque ele sabia que uma ressurreição, onde que ninguém pudesse contestar, haveria o maior impacto possível naquela comunidade. E realmente houve. Tanto no momento em que houve a ressurreição, as pessoas, está escrito na passagem que muitos judeus creram, e não foi só naquele momento. A vida toda de Lázaro foi um testemunho vivo. Eu era uma pessoa que já estava morta e Jesus me ressuscitou. E aliás, teve até episódios que Lázaro foi na casa de outra pessoa e as pessoas queriam ver Lázaro em carne e osso, falar assim, a gente quer ver a pessoa que tinha morrido e Jesus ressuscitou. E isso causou até preocupação entre os sacerdotes e fariseus,
fala no texto. Ele fala assim, mas Jesus fez esse milagre e agora ele vai ficar tão famoso, essa questão de que Jesus proclama um novo reino, que os romanos vão se voltar contra nós. Precisamos matar esse rei, esse proclamado rei, né? Mas eles e não Lázaro entenderam. também, né? Exatamente. Mas então, respondendo essa pergunta, ele demorou tanto tempo por quê? Não, ele chegou na hora que ele deveria chegar. Ele demorou para as irmãs e para os amigos, mas Jesus chegou na hora correta. Ellen White, no livro Filhas e Filhas de Deus, ela fala assim: se Cristo houvesse estado no quarto do doente, Lázaro não teria morrido, pois Satanás não teria tido poder sobre ele. Na presença do doador da vida, a morte não poderia ter apontado sua seta contra Lázaro. Isso mostra que muitas vezes a gente espera isso, né? Ai, se Deus estivesse presente, Marta fala isso, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E às vezes a gente quer isso. E quando a pessoa morre, às vezes a gente tem aquela sensação assim: é porque a gente não tinha fé suficiente. Poxa, nós oramos, o mundo todo orou por essa pessoa e ela morreu. Nós não temos fé suficiente. Não valeu nada nós termos orado. E não é isso, né? Mas Deus faz as coisas no momento que Ele acha correto e da forma que Ele acha correto, né? A gente vê isso, não é o tema dessa semana, mas a gente vê isso na história do rei Ezequias. Né? Isaías vai lá, fala para ele: olha, arruma sua casa que você vai morrer, né? Não tem mais jeito. Aí ele olha para o lado e chora e fica falando: puxa, eu ajudei tanto, eu fiz tanto, Senhor, lembra que eu ajudei muito. E Deus dá a ele mais 15 anos de vida. E nesses 15 anos nasce Manassés, o pior rei que Israel teve. E também ele recebe a visita dos babilônios e mostra todos os seus tesouros. E aí já incita os babilônios para a invasão que eles fariam no futuro. Se ele tivesse morrido quando Deus achou que era o momento que ele devia morrer, Deus não tivesse aceitado a própria intercessão dele, essas coisas provavelmente não teriam ocorrido da forma como ocorreram. Então, assim, às vezes a gente fica intercedendo muito, querendo que Deus faça alguma coisa, mas Ele sabe o que fazer e o momento em que Ele tem que fazer, né? E aí, professor Felipe, muitas vezes as pessoas falam assim: não, lá a gente morre e vai para o céu. Imagina Lázaro lá no céu e de repente Deus fala assim: não, para tudo, não, você vai voltar. Depois de você estar ali no paraíso, tem lógica isso? Uma pessoa estar lá, já com tudo, começando a ver as belezas da vida imortal, fala: não, para tudo e desce aqui para a terra, para essa vida de sofrimento, para depois morrer de novo. Não tem lógica. Sim, de fato, não haveria sentido, né? Porque ir para o céu perfeito, na presença de Deus, e precisar voltar, né, para um mundo de pecado. Então, no sentido que nós entendemos aqui com esse estudo da morte como um estado inconsciente, né, um sono inconsciente, o dia que nós sairmos desse sono é para estar eternamente no céu, né, não para voltar, né, não há sentido, não há lógica em crer que nós estaremos numa espécie de rodízio, né, indo ao céu e voltando. Mas seria como você disse, né, um downgrade, vamos dizer assim, em relação ao plano. Então, efetivamente, eu acho que a única situação, né, em que vamos querer voltar à Terra é depois que formos levados aos céus por Jesus, na ocasião da terra ser restaurada, né, e nós glorificados e restaurados também, vivemos numa terra perfeita que será como o céu. E quando nós estivermos lá, aí nós não teremos mais preocupações. E não teremos esse risco de voltar para essa terra, né, com morte, tristeza, dor, sofrimento. Deus quer que nós morramos em Cristo, uma expressão que foi usada aqui durante a lição, ou seja, nós morramos acreditando que Jesus veio, morreu e ressuscitou. E por causa dessa morte e ressurreição dele, nós também seremos ressuscitados naquele grande dia, no último dia, para nunca mais morrer.
crescermos, para irmos para um lugar onde nós não teremos mais problemas, mais dificuldades, e essa terra, esse momento que nós estamos vivendo, serão coisas passadas na nossa vida. Mas para isso nós temos que acreditar em Jesus e no sacrifício dele, que aquele sacrifício ele fez em nosso lugar, para que aí nós, mesmo que nós estejamos assim, que nós tenhamos a experiência que Moisés teve, morreu, foi enterrado, e depois o próprio Jesus vem para ressuscitá-lo, e ele vai viver uma vida glorificada, que é a vida que ele vive hoje. E é isso que Deus quer que nós tenhamos também. Então, se você estiver passando por algum problema, alguma dificuldade, ou intercedendo por alguém que você acha que está muito doente, tenha certeza, Deus vai agir no momento certo. Às vezes, o que você acha que é o melhor pode não ser o melhor no conceito de Deus, porque Deus tem um objetivo, um ideal, que é a salvação de todos os seus filhos, não só nós, que estamos aqui desse lado, sadios, orando por alguém que está doente, como também a salvação daquele que está doente. Então, assim, continue orando, continue intercedendo, mas não se esqueça, sempre no final você fale, Senhor, que seja feita a tua vontade. O Senhor sabe o que é melhor. Mesmo que a gente sinta dor, mesmo que a gente sinta saudade, Deus sabe o que é melhor para nós. Com esse pensamento, professor Felipe, pode encerrar para nós o estudo dessa semana? Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela oportunidade de refletirmos, discutirmos a Tua Palavra, os Teus ensinamentos. Somos gratos pelo plano de redenção. Somos gratos pela representação de uma recriação que é a Tua ressurreição, de morrermos para essa vida e revivermos em Cristo e com Cristo. Senhor, que o Seu tempo possa ser compreendido por nós, que possamos entender que está sempre trabalhando por nós, mesmo quando não percebemos, e que és misericordioso e capaz de perdoar os nossos pecados por meio da expiação do Teu sacrifício e pelo sacrifício de Teu Filho, que morreu por nós e vai nos restaurar. Esses são os nossos pedidos e agradecimentos em nome de Jesus. Amém. Até breve, continuaremos na próxima semana com mais um estudo no Encontro com a Palavra.